Cordial, bom dia. Novamente estamos entrando na tua casa com mais um culto diferente. Reúna a família, agora te junta conosco no culto a Deus, que a palavra de Deus faça diferença e sentido na sua vida. Porque hoje nós vamos falar de como Jesus quer salvar a todos, inclusive a cada um de nós também. Um culto muito abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia. Nós pedimos que o nosso Deus estivesse entre nós, e Ele está entre nós, só que nós somos grandes pecadores, o pecado está sobre os nossos ombros e nós estamos todos sobrecarregados. Por isso, agora eu te convido, vamos deixar todos os nossos pecados aos pés de Jesus, confessando arrependidos e confiantes. Senhor Jesus Cristo, muitas vezes é com coisas de menor importância que nos ofendemos uns aos outros, dificultando o nosso convívio. A impaciência, a pressa, o comodismo, a resposta rude, a eterna desculpa, não tenho tempo. Perdoa-nos, porque muito embora sejamos chamados de cristãos, segundo o teu nome, tão pouco honramos o teu nome. Ajuda-nos a levar a sério a tua vontade soberana, também em nossa vida, inclusive nas coisas aparentemente secundárias. Deixa-nos começar com isso ainda hoje. E para isso, perdoa-nos, por amor de Cristo Jesus, teu Filho. Amém. Fizemos a nossa confissão de pecados, o nosso bondoso Deus e Pai nos ouviu, e se confias em Jesus Cristo como único, suficiente, necessário Salvador, se estás arrependido, se queres levar uma nova vida com Deus, então eu te digo que estás perdoado. E estás perdoado em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. E o salmo do dia de hoje é o Salmo 125. E nós convidamos a Dona Lourdes para nos ler este salmo. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Todo-Poderoso e Eterno Deus, faze crescer a nossa fé, esperança e amor, para que, recebendo o que prometeste, possamos amar o que ordenas, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Os pobres favorecerás, os oprimidos livrarás, e os reis do mundo a ti virão, submissos em adoração. E todos ante o grande rei exultarão na sua lei, o nome excelso aclamarão do Deus de paz e salvação. De tua glória cheia está a terra e nunca findará o teu louvor, ó Salvador, gracioso, santo e bom Senhor. A leitura do Antigo Testamento para o 8º domingo após Pentecostes está registrada em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 a 9, onde lemos: Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele.
O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem-se que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar, pois, por mil gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Palavras do Senhor. A epístola para este 8º domingo após Pentecostes encontra-se no livro de Romanos, capítulo 8, dos versículos 28 a 39, onde lemos: Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palavras do Senhor. Pai, eu quero te amar, tocar no teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glórias, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, te adorarei, a ti eu canto glórias, aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços,
O Evangelho para esse 8º domingo após Pentecostes está registrado em São Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44, o tesouro escondido, a pérola e a rede. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas, e quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. E então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. E Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Palavra do Senhor. E agora é o momento da nossa confissão de fé, e me permitam dizer para vocês aquilo que eu creio. Eu creio em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um Deus só. Creio que Ele é o único Deus verdadeiro. O Pai criou e sustenta todas as coisas com muito amor. O Filho foi enviado ao mundo para morrer por toda a humanidade, por mim, por ti, pagou a minha dívida. E o Espírito Santo é aquele que me levou à fé desde o santo batismo e me mantém nessa fé por meio da palavra e do sacramento. Esta é, em resumo, a minha fé, e rogo que o bondoso Deus e Pai me conserve nela firme até o fim. Amém. Graça e paz da parte do nosso Deus o Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo. Amém. Queremos meditar no Evangelho do dia de hoje, onde Jesus nos conta a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. E Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um grande tesouro escondido num pedaço de terra, foi, vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro, aquele pedaço de terra onde estava o tesouro. Da mesma forma, um homem encontrou uma pérola de grande valor e sabia que era de grande valor, por isso também vendeu tudo o que tinha para poder comprar com aquela pérola, que valia muito mais que os vendedores estavam querendo ganhar. E também, no final,
a parábola da rede, onde é jogada a rede e se pega todo tipo de peixe, e no final os pescadores se sentam e separam os peixes bons. E aí, o que isso significa para nós? O que Jesus quis ensinar com estas parábolas? Por isso, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: quem é esse homem que encontrou aquele tesouro, aquela pérola? Quem é aquele homem que joga a rede? Somos nós? Fomos nós que encontramos o tesouro? Fomos nós que encontramos a pérola? Não. O homem que encontrou o tesouro escondido, encontrou essa pérola de grande valor, é Deus. O tesouro, a pérola, somos nós. E aqui um detalhe interessante. Deus vende tudo para ficar com esse tesouro, porque aquele tesouro vale mais do que ele tem. Ele vende tudo para ficar com aquela pérola de grande valor, que os vendedores, os donos da pérola, não davam valor, mas Deus deu. Esta é uma história que mostra o grande amor de Deus por todos nós e nos mostra o valor que nós temos perante Deus. Pérola, tesouro, somos nós aos olhos de Deus. Se vocês estão lembrados da leitura do Antigo Testamento, de Deuteronômio, do dia de hoje, vocês vão lembrar que Deus diz: eu escolhi vocês dentre todos os povos e fiz de vocês o meu povo querido, vocês são meus. Os outros povos achavam que vocês não eram nada, os outros povos não davam valor para vocês, mas eu dou, eu sei o valor que vocês têm. Pegaram? Estas parábolas fazem eco à parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, da moeda perdida. As três parábolas falam da alegria de Deus em ter de volta o filho querido, a alegria de Deus em encontrar aquela ovelha que se perdeu, a alegria de Deus quando encontrou aquela moeda. Por que Deus se alegra? Sim, porque o filho pródigo é a coisa mais valiosa aos olhos dele. Aquela ovelha que se perdeu tem um valor inestimável. Da mesma forma, aquela moeda. Se vocês lembram de estudos bíblicos que nós fizemos no ano passado, baseados no Salmo 8, o Salmo que fala da grandeza de Deus e do valor do ser humano, ali também é mostrado o valor que Deus dá a cada um de nós. Diz o salmista, o rei Davi: quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo que criaste, tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. O rei Davi diz que o ser humano, aos olhos de Deus, é um rei, vale muito. E se ele compara com o sol, a lua, o universo e tudo isso que Deus criou, ele diz: um ser humano aos olhos de Deus vale muito mais. Por quê? Porque é um tesouro, porque é uma pérola de grande valor. É filho dele. E é por isso que a gente entende a alegria do pastor quando encontra aquela ovelha perdida, do pai quando o filho volta, da mulher quando encontra a dracma perdida.
Mas interessante na parábola, diz que Deus, quando encontrou essa pérola, quando encontrou esse tesouro, fez o quê? Vendeu tudo que tinha para poder ficar com esse tesouro, ficar com essa pérola. O que isso significa? Nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo nos diz hoje na epístola. Porque Deus nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. E o próprio Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça a vida eterna. Esse vender nesta parábola, vender tudo que tinha para ficar com o tesouro, é a morte do Filho de Deus. O santo e precioso sangue com o qual Ele nos comprou. Quando na parábola, portanto, diz que o dono vendeu tudo que tinha para ficar com o tesouro, está dizendo, Deus deu o seu Filho e fez Ele morrer por nós. Nós somos, aos olhos de Deus, esse tesouro, essa pérola. Mas será mesmo? Se a gente olhar para si mesmo, a gente não vai reconhecer isso, né? Quem eu sou? Muitos se consideram como um grão de areia no deserto. Muitos dos dias de hoje, enclausurados nas suas casas, fechados, se consideram a coisa mais simples, pequena, frágil. Sim, se nós olharmos para nós mesmos, para a nossa realidade, eu sou um pecador, eu sou frágil. Eu tenho dentro de mim o velho homem. Eu estaria eternamente perdido, como aquele tesouro que estava enterrado naquela terra, ou como aquela pérola que estava naquela loja para ser vendida e ninguém comprava. Se eu olhar para mim mesmo, eu tenho que chegar a essa conclusão. Eu não tenho esse valor por causa do meu pecado, da minha falibilidade, da minha imperfeição, da minha fragilidade. Sim, se eu olhar para mim, eu não vou enxergar em mim uma pérola, um tesouro. Mas, se eu olhar para Deus e ver Deus como Ele me enxerga, aí sim eu irei ver esse tesouro, essa pérola. Diante dessa parábola de Jesus, cabe a cada um de nós fazer a seguinte pergunta: eu me valorizo como uma pérola de inestimável valor? Eu me considero um tesouro? Você se sente aos olhos de Deus dessa maneira? Se você se considerar assim, olhando para Deus como Ele te vê, vai haver sim uma grande mudança na tua vida. Eu sou um tesouro sujo, enterrado. No entanto, quando Deus me acha, Ele limpa esse tesouro da terra. Eu sou como uma pérola jogada numa loja que ninguém dá valor. Mas quando Deus me vê, Ele diz: essa pérola é de inestimável valor. Você se sente assim? Pois quando te sentires como uma pérola preciosa, como um tesouro aos olhos de Deus, e quando então olhares para Jesus Cristo, o que Ele foi capaz de fazer por ti, então vais poder dizer com toda certeza, como disse o apóstolo Paulo na epístola de hoje: nada poderá nos separar do amor de Deus. Por quê?
Porque Deus me vê como um tesouro, como uma pérola. E nada vai poder me separar desse amor, portanto, se eu estou na mão desse Deus. Não será sofrimento, dificuldade, perseguição, doença, morte, desemprego, pandemia, isolamento, que vai me separar do amor de Deus. Porque esse amor é nosso por causa de Cristo. E quando te sentires assim, com certeza, uma grande mudança vai acontecer na tua vida. Vais poder também dizer, como o apóstolo Paulo, em todas essas situações de pandemia, de isolamento, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo aqui debaixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, ao termos meditado na parábola do tesouro escondido e da pérola, que todos nós nos sintamos assim. Porque se nos sentirmos assim, também vamos dizer, Deus vai fazer de tudo para não me perder, porque Ele me comprou com o seu santo e precioso sangue, sua inocente paixão e morte. Estou nas mãos dEle, portanto, nada poderá nos separar do amor de Deus. Ao longo desta semana, todos os dias, sinta-se assim. Uma pérola de inestimável valor e um tesouro muito grande, segurado nas mãos de Deus. Amém. Cria em mim, ó Deus, puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Tradicional em nossos cultos, de trazer as ofertas do povo de Deus. Não o podemos fazer nesse momento. Por isso, recomendo aqui as palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele diz: todos os domingos cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Não podemos estar presencialmente, não podemos trazer as ofertas, mas faça o seguinte: guarde em casa. E na primeira oportunidade que puderes vir para a casa de Deus, traga a sua oferta com alegria e gratidão. E agora nós vamos orar e eu convido a Adriana Trich para nos dirigir à oração geral da igreja. Senhor Deus, Pai Celestial, louvamos pelos teus magníficos testemunhos. Tuas palavras iluminam e dão entendimento aos simples. Por tratares conosco conforme o teu constante amor, nós te agradecemos, ó Senhor. Apesar do teu amor, ó Pai, desrespeitamos as tuas leis, reclamamos por não compreendermos a tua vontade, mas falhamos em orar pedindo iluminação e entendimento. Muitas vezes consideramos as riquezas terrenas
mais preciosas do que a aceitação da tua santa vontade. Ficamos fascinados com as joias de grande brilho e valor, mas esquecemos de dar valor aos tesouros depositados em tua palavra. Muitas vezes falhamos em persistentemente lançar a rede da tua palavra para apanhar pecadores para o teu reino. Ficamos preocupados com as coisas ruins que podem nos acontecer e esquecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Estamos seguros da nossa salvação através de teu Filho, Jesus Cristo. Mas muitas vezes deixamos de viver como pessoas salvas. Por estes e outros pecados contra a tua santa vontade, perdoa-nos, ó Senhor. Ajuda-nos com a orientação do teu Espírito Santo, a fim de que escolhamos o que é realmente importante na vida. Ajuda-nos a estabelecermos nossas prioridades de acordo com o que promove o crescimento do teu reino. Dá-nos discernimento espiritual aos nossos líderes na igreja, na sociedade e no governo, para que possamos viver em tranquilidade e ordem. Que possa a tua presença estar em nossos lares e em nosso país. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Oremos. Ó Senhor nosso Pai Celestial, onipotente e sempiterno Deus, que nos trouxeste em segurança até o começo deste dia, defende-nos hoje com teu grande poder, não permitindo cairmos em pecado, nem nos expondo descuidosos a qualquer perigo. Concede que nossos pensamentos e ações, ordenados por tua providência, sejam retos a teus olhos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bendamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Ouvimos a palavra de Deus, louvamos este Deus, o Espírito Santo esteve conosco. Está faltando alguma coisa, não está? Com certeza, a bênção de Deus. Receba, mesmo à distância, a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Obrigado aí pela companhia, que o bondoso Deus faça com que a sua palavra produza no teu coração o fruto de arrependimento, fé
e uma caminhada bonita rumo à eternidade. Fiquem na paz, fiquem no amor de Jesus. Bom dia!